Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje a gente vai discutir um tema muito importante, que é o câncer de próstata, e que é o homem após receber o diagnóstico do câncer de próstata tem algumas dúvidas. Então a gente fez um compilado aí com algumas perguntas, algumas dúvidas que as pessoas mandam na internet, enfim, ou até mesmo nas redes sociais, sobre o câncer de próstata propriamente dito. A primeira delas é o que é o câncer de próstata. O câncer de próstata é uma doença maligna, né? Ou seja, quando a gente fala câncer de próstata, é um tumor maligno, né? Que tem como exclusividade o homem, porque a próstata é um órgão exclusivamente masculino que fica ali localizado na pelve. A prevalência do câncer de próstata se concentra a partir dos 50 anos, tá? Então, obviamente, a idade aí entra como um fator de risco, tá? E uma dúvida que o paciente tem, às vezes até mesmo na consulta de rotina, é se o câncer de próstata dá sintomas. Bom, a maior parte do diagnóstico do câncer de próstata ele é realizado na rotina que o paciente tem com o urologista que ele faz todo ano. Então, boa parte dos indivíduos são assintomáticos. Nos casos mais avançados de câncer de próstata, ou seja, aqueles pacientes que já têm alguma doença mais avançada, tanto localmente ou já deu metástase, ou seja, espalhou pelo corpo, eles podem apresentar condor óssea, fratura patológica ou sangue na urina, quando você tem um tumor mais localmente avançado. Então, são alguns sintomas que o paciente pode ter, mas normalmente esses pacientes são assintomáticos. Outra dúvida: quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? Bom, a idade é um deles, enfim, quanto mais velho o homem vai ficando, obviamente a chance dele desenvolver o câncer de próstata ele vai aumentando, tá? Não quer dizer que esse paciente ele vai morrer do câncer de próstata, mas se todo indivíduo homem chegar ali aos 100 anos ou passar dos 100 anos, boa parte desses homens, se você pegar a próstata e mandar para o patologista, vai ter câncer de próstata, mas não vai ser a causa do óbito desse homem, tá? Segundo fator de risco é você ter parentes de primeiro grau acometidos de câncer de próstata, pai, avô ou irmão, ou se você tiver irmãs, mães e avós acometidos por câncer de mama, tá? Então, esses são fatores de risco, além da etnia negra, que além de você ter uma chance maior de desenvolver câncer de próstata, você tem uma maior chance de ter um câncer mais agressivo em relação às outras etnias. Outra dúvida que os pacientes têm é se todo homem precisa fazer o exame de próstata. Não é todo homem, na verdade. São os homens a partir de 45 anos que têm fatores de risco para o câncer de próstata ou a partir dos 50 anos para aquelas pessoas, para aqueles homens que não têm nenhum fator de risco. Então, para aqueles pacientes que são mais novos, obviamente não precisam fazer o PSA e nem o toque retal, só a partir dos 45 ou 50 anos. Segunda ou terceira, quarta, quinta dúvida que normalmente as pessoas têm é se o câncer de próstata tem cura. Sim, o câncer de próstata, quando diagnosticado de maneira precoce, então aí vem a mensagem com relação a fazer a rotina, de passar no urologista para fazer o PSA, para fazer o toque retal todo ano, é que quando você é descoberto mais precocemente, sim, o tratamento do câncer de próstata é possível e é possível ter cura do câncer de próstata. Obviamente, quanto mais retardar esse acompanhamento, mais difícil você vai ser para fazer o diagnóstico e talvez num estágio mais tardio da doença, onde a gente não consegue ter a cura do câncer de próstata. Outra dúvida: se o câncer de próstata precisa ser tratado de maneira imediata? Não, né? Alguns casos de pacientes que a gente chama de doenças de muito baixo risco ou de baixo risco, esses pacientes inicialmente não precisam ser tratados de maneira imediata. Eles podem ser proposto o que a gente chama de vigilância ativa ou active surveillance e, de fato, serem acompanhados durante um tempo e se eventualmente a doença progredir, né, que aí você tem os critérios para sair da vigilância ativa, aí sim você pode discutir alguma modalidade de tratamento para o câncer de próstata, seja radioterapia, seja cirurgia, o uso do bloqueio hormonal. Tranquilo? Então esse aí foi um compilado das principais dúvidas que eventualmente a gente achou e que é mais comum nos pacientes com relação ao câncer de próstata. Mas se você tiver alguma dúvida específica com relação ao câncer de próstata, pode enviar aqui nos comentários. E se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui sobre o mundo masculino. Até mais!